Paz, família. Tô quase tendo um filho. Mas amém, né? Vocês são minha família, vocês vão me ajudar, né? Nessa noite o Pai vai falar com a gente sobre paternidade. Continuando um pouco ali das ministrações que a gente tem visto ali no mês de agosto, né? E o tema que Ele nos deu é sentir a Deus o torna presente. Por isso que a gente vai começar com um louvor que fala sobre essa sensação, né? Então gostaria que vocês fechassem os olhos para a gente ouvir um pouquinho desse louvor agora. Caso você sinta algo, você pode declarar essa verdade junto com o louvor, amém? Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos, imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Então eu creio que a gente, quando ouve, né, um louvor como esse, a gente sente algo, né? Então a gente sabe que há algo em nosso meio, né? Há algo dentro de nós, né? E o Pai gostaria de nos perguntar nessa noite, né? Se você consegue, ao longo da sua vida, diante das coisas que você já passou até aqui, diante das suas experiências, afirmar que há um Pai sobre a sua vida, que faz o melhor para você, né? Porque é o papel do Pai, né? Sempre fazer o melhor por nós, né? Então ele sabe que muitas vezes a nossa resposta é negativa porque a gente se afasta dele, né? Como o pastor até falou, né? Às vezes a gente já está mal, né? E em vez de buscar ainda mais o Senhor, a gente se afasta e torna realmente nossos dias mais difíceis, né? Então gostaria que vocês abrissem comigo em Mateus 3,17. Em Mateus 3,17 diz assim: com a visão do Espírito ouviu-se uma voz: você é meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. A minha versão é a mensagem, por isso que é diferente da que está projetada e provavelmente da que vocês estão lendo, né? Mas como Deus hoje Ele quer nos questionar sobre se vocês realmente reconhecem que há um Pai sobre a vida de vocês, Ele também quer nos perguntar se vocês se sentem um filho amado e marcado pelo amor do Pai, né?
A gente recebeu nas últimas mensagens, né, palavras sobre paternidade, né? Primeiro o pastor Gilvan ministrou sobre os atributos de um pai, né? Que é a provisão, a proteção e o destino. Todo pai é responsável por prover as necessidades do filho, né? O pai também é responsável por trazer proteção ao filho, né? Porque a palavra nos diz que a gente, como pais, devemos andar no caminho com os nossos filhos. Ou seja, mostrar ao filho, pela palavra, como ele deve andar, como ele deve viver. E isso vai gerar uma proteção para os nossos filhos, ainda que nós não estejamos com eles. Então, isso é uma proteção, um papel do pai também. E o destino é porque o pai é que afirma os filhos. O pai que afirma o homem, a mulher, a sexualidade, o pai que afirma o seu destino. Se o pai já participa da criação dos filhos, afirmando quem eles são, de onde eles vieram, uma criança que sabe de onde veio, ela sabe para onde vai. Então, isso também é um papel do pai. Depois, o pastor Kleber, ele veio falando sobre a paternidade ativa e passiva, né? No caso da paternidade ativa, de ser um pai presente, a importância de sermos pais presentes, né? Não tão preocupados em dar algo, mas estar presente com os nossos filhos, né? E finalizamos, né, com a palavra do pastor Adriano falando sobre exortação, mostrando que o pai realmente nos ama tanto, a ponto de nos receber como filhos, que ele nos trouxe uma palavra de exortação, porque ele só exorta aqueles que ele recebe por filho, né? Então, ele nos trouxe a palavra falando sobre as nossas brechas, sobre, às vezes, a gente rever os nossos passos para voltarmos a ter um relacionamento intenso com o pai, né? Que a nossa prioridade seja esse relacionamento com o pai. E nesse dia da ministração do pastor Adriano, Deus me deu essa palavra, né? E literalmente a visão dessa palavra aqui nessa noite. Só que eu guardei para mim, né? Porque geralmente eu partilho as coisas com meu esposo. E conversando com o meu professor de teclado, ele falando que ele recebe muitas visões de Deus, né? Eu falei, se foi uma visão, então Deus vai fazer, né? E fiquei quieta na minha. E na semana passada, né, o pastor me perguntou, né? Você tem uma palavra para ministrar? Eu falei, tenho. Daí, eis-me aqui, né? Estou aqui porque eu creio que realmente o pai quer falar algo bem simples sobre paternidade com a gente. E a figura que Deus nos trouxe para falar sobre paternidade, para trazer para os nossos dias, para ilustrar o nosso dia a dia, é Davi, a história de Davi, né? Porque a gente sabe, né, que Davi enfrentou muitas coisas, né? Mas ele sempre reconheceu o pai em todas as coisas, né? Então a gente também, apesar de cada um aqui com a sua própria história, a gente pode reconhecer o nosso pai na nossa vida, né? E o primeiro ponto ali que eu tenho para falar com vocês, que eu vou tratar com vocês 3 pontos essa noite, é o pai que nos escolheu. Falando de Davi e Jessé, no caso, seu pai natural, né? A gente conhece a história de Davi, a gente sabe que ele foi esquecido por todos na sua casa, né? Quando eles iam receber lá o profeta Samuel. Quem, né, quando vai receber alguém importante na sua casa, se esquece de uma pessoa da família, né? Geralmente a gente chama todo mundo, arruma toda a casa, né? E Davi foi esquecido pelos pais e pelos irmãos, né? Então, Samuel, que estava lá para ungir o próximo rei de Israel, ouviu de Deus que não é nenhum desses que foi apresentado aí para ti agora. E Samuel perguntou para Jessé, não tem mais ninguém? E só assim o pai dele se lembrou dele. Porque Samuel teve que perguntar se não havia mais ninguém. Então, mandaram chamar Davi, né? Mas Davi, Deus conhecia o coração dele. Ele tinha um coração tão puro em Deus, tão humilde, que ainda assim ele lá servindo todo mundo, e diante dessa situação toda de esquecimento, ele chegou com toda a humildade do mundo, se apresentou ao pai com todo amor. E foi quando Deus disse para Samuel, esse é o rei. E ele foi ungido, então, o rei de Israel, né? Então, ou seja, às vezes, a gente também nas nossas vidas, né, na nossa infância, nas nossas histórias, a gente também, como Davi, foi órfão, né? Às vezes até de pais vivos, né? De pais presentes, que não nos deram atenção, não cuidaram de nós como deveria, ou às vezes realmente fomos órfãos, deixados em lares, cuidados por pessoas aleatórias, sem nenhum carinho, sem nenhuma proteção, né?
sem contar abusos, dificuldades que muitos de nós podemos ter passado desde a infância. Eu creio que, assim como eu, deveria ser difícil para muitos aqui que passaram por situações difíceis, reconhecer que havia um Deus na sua vida nesse período. Então, eu tenho meus pais até hoje, né, são uma bênção, meus pais, mas os meus pais, eles sempre trabalharam fora, né, não eram aqueles pais, assim, muito, que conseguiam estar presente, né, mas eu nunca me sentia sozinha, eu sempre tive essa sensação comigo, há alguém aqui, há um pai comigo, né? Então eu creio que Davi, assim como eu, também deveria ter essa sensação, porque ele era um homem que, apesar de toda a perseguição, de todo o esquecimento, de todo o descaso com seus parentes, pessoas que deveriam amá-lo e protegê-lo, ele tinha um coração em Deus, ele tinha um coração de reconhecer um Deus que ele apenas sentia, mas o qual ele nunca via. E o segundo ponto que Deus me mostrou foi o pai que nos projeta, no caso já de Davi com Saul, né? Na sua vida, digamos assim, para a nossa realidade ministerial, né? Então, Davi, ele era chamado pelo rei para tocar harpa, né? Quando ele precisava, né? Porque a gente sabe que Saul teve, né, um espírito de tormento, né? Então, ele precisava alguém que tocasse harpa para ele, e essa pessoa que era chamada era Davi. Né? Saul teve que pedir permissão para o pai dele servi-lo. Mas, mais uma vez, o Davi passa por esse esquecimento, porque quando Davi foi enfrentar Golias e venceu, o rei perguntou para os seus servos, de quem que é esse menino? De quem que ele é filho? Quem que é a sua família? Ou seja, o rei, ainda que Davi servia ele quase todos os dias, também não se lembrava dele, também não deu importância para ele, né? Mas, quando Davi venceu Golias, ele foi colocado à frente do exército de Saul, né? Ele foi para uma posição de destaque para servir Saul. Mas, diante do serviço que Davi prestou a Saul, com toda a excelência, com toda a dedicação, ele inclusive chamava Saul de pai, né? Tamanha consideração que ele tinha por Saul. Saul, em vez de se alegrar, né, com as vitórias do seu filho, com o que ele estava fazendo, porque geralmente nós, como pais espirituais, a gente se alegra com as vitórias dos nossos filhos, né? A gente sabe que onde os filhos chegarem, é como se nós estivéssemos com eles, porque nós somos uma plataforma para os nossos filhos irem cada vez mais longe, né? Mas Saul, ele optou, infelizmente, pela raiz de amargura. Quando ele começou a ver o povo reconhecendo o que Davi estava fazendo, ele se doeu. E, infelizmente, deixou germinar essa raiz de amargura, o que projetou ele para começar a perseguir Davi, né? Perseguir até a morte, infelizmente, né? E quantos de nós aqui, quando começamos a nossa vida em Cristo, né, aceitamos Jesus, agora a gente sabe que aquela sensação que a gente sentia, que havia algo sobre nós é real, a gente aceita Jesus, a gente recebe o Espírito Santo, a gente conhece a nossa família ministerial. Quantos de nós no nosso trabalho, na nossa família natural, a gente começa a ser perseguido? A gente começa a ser motivo de piadas para a nossa família, alguns começam a deixar a gente de lado, ai, virou crente, agora só fala de Jesus, e a gente começa a se questionar até, né? Poxa Deus, eu vim para ti, né? Eu pensei que agora eu achei o meu lugar, eu conheci aquele pai que eu só sentia, e estou passando por perseguição, estou passando por esquecimento, estou passando por decepções, a minha família não é mais a mesma, eu achei que eu estava me encontrando em ti, eu achei que agora eu realmente encontrei um pai que se importasse comigo, e na verdade a minha família natural está um caos, a minha família ministerial eu também não estou me encontrando, como que eu faço no meio de tudo isso, né? Que pai é esse? A gente se questiona, né? Eu creio que todas as fases da nossa vida a gente já se questionou se realmente esse pai estava fazendo o melhor para nós. Porque o início da vida cristã não é um início fácil. A gente realmente acha que a gente vai estar livre de todas as aflições, que a gente vai realmente ter uma vida mais calma e mais tranquila. E, na verdade, Deus, quando Ele começa a alinhar e restaurar as coisas, Ele primeiro quebra
e tira as coisas de lugar para depois ir encaixando. E esses processos doem na gente, né? Mas ele nos mostra que em todos esses detalhes ele ainda esteve com nós, ainda que a gente não tenha conseguido ver ele muitas vezes. Porque, né, a gente vem para Jesus, a gente espera que realmente esse Pai agora mostre que se importa com a gente, que eu não sou mais esquecido, mas eu sou amado, eu sou aceito. As pessoas, eu venho para Cristo na igreja, elas vão me abraçar, elas vão me amar. E às vezes se depara com alguns irmãos que também estão machucados, ou que também receberam resistência quando vieram para Cristo, e hoje reproduzem o mesmo. Então você pensa, poxa, mas eles deveriam me amar, eles deveriam me aceitar. Mas entenda que todas as pessoas à tua volta, elas estão para cumprir um propósito na sua vida. Elas também estão lidando com as suas próprias dores. Essas pessoas que você acha hoje, que às vezes você deveria evitar, que às vezes você não tem um relacionamento bem resolvido, que ainda te dói alguma coisa, chama ela, conversa, resolve, porque assim, ó, Deus usa cada um dos irmãos para nos impulsionar a viver o seu propósito, e não o contrário. E a gente é chamado a orar por todos à nossa volta, por todos, principalmente por quem nos persegue. Porque não é eles, não é a pessoa em si, é o que está sobre eles, né? Então a gente nunca deveria se doer com o irmão, ou realmente levar para algo pessoal, aquilo que às vezes Deus está usando para nos tratar. Eu vi até, inclusive, no Café de Pastores, que a gente estava assistindo em casa, o Luiz Hermínio comentar algo sobre isso, que na cruz lá, um soldado enfiou, né, uma lança na sua, aqui do lado, né? Eu não lembro agora. Mas aí começou a sair dele sangue e água, né? Então ele quis dizer assim, ó, que Deus às vezes usa pessoas que vão te ferir, que na hora você vai se doer com elas, mas não é para mostrar o que está dentro de você. Para você deixar ele tratar, para você deixar ele curar, para ele trazer um bálsamo. Sempre vai haver um bem maior sobre todo o mal que você está passando. É só que às vezes a gente não consegue ter essa perspectiva. Eu creio que por isso que ele nos diz hoje que quando a gente opta, né, por senti-lo em todos os momentos que a gente está passando, ele vai se fazendo cada vez mais presente, né? E muitas vezes é difícil a gente querer ver ele nesses momentos de decepção. Às vezes é difícil a gente querer fazer parte desse corpo de Cristo que às vezes está te machucando em algum momento. Porque diante das situações difíceis que a gente está passando, passa pela nossa cabeça desistir disso tudo. Né? A gente é ser humano. Pô, eu estou aqui, não está dando certo. Eu acho que o que eu deveria mesmo é sair fora. Talvez lá eu sofria, mas não sofria tanto. Lá eu conseguia dar o meu jeito, lá eu tinha outros prazeres que talvez me satisfaziam mais. Mas toda vez que a gente decidir por não sentir Deus e trazê-lo para perto, mas decidir com a nossa força do nosso braço se afastar dele, porque acha que é ele que está causando esse mal por não se importar com a gente só vai tornar o nosso fardo mais difícil. Porque em Cristo, como até o pastor estava falando, não, foi a Mari, né, quando ela abriu o culto, falando sobre essa paz que excede todo entendimento, é isso mesmo. Você está no meio do caos, você está no meio da fase mais difícil da tua vida, você está vendo as pessoas que você ama na fase mais difícil da sua vida, você está com as mãos atadas, você está se sentindo impotente, não tem o que fazer. Só que em Cristo, mergulhados na sua palavra e na sua presença, você desfruta dessa paz que excede todo entendimento mesmo. Isso é real, entende? E ele se faz presente na nossa vida mesmo. As vezes que eu mais provei do Senhor sendo real na minha vida, foi no momento mais difícil que eu já vivi. Não foi nos meus momentos bons. Ainda que ter conhecido meu esposo e estar desfrutando dessa família que eu amo tanto, porque não falo da boca para fora, eu amo cada um aqui de verdade mesmo. É uma satisfação enorme servir vocês. Então, não é só nesses momentos. Quando Deus esteve mais presente na minha vida, foi quando eu perdi meu filho. Foi antes de conhecer o meu esposo. O quanto o meu costume era dormir de conchinha, agarrada com meu filho mesmo.
Então, quando eu lembrava das últimas noites com ele, do coração dele todo descontrolado, porque ele já estava com seu problema no pulmão bem alto e eu não sabia, e eu tive que dormir sozinha depois daquilo ali, graças a Deus eu tinha meus gatos em volta de mim, mas não é a mesma coisa. Foi quando o Espírito Santo falou para mim, porque quando tu para sentir ele, tu escolhe, não, eu vou te sentir em vez de te ignorar. Porque se tu é um pai, ainda que eu perdi o meu filho, tu tens o melhor para mim. Então, ele falou comigo, literalmente, vai para o lado, porque eu dormia no lado esquerdo, meu filho do lado direito, e eu abraçava ele. E o Espírito Santo falou para mim, agora tu vai para o lado direito, que quem vai dormir no esquerdo sou eu, porque agora eu vou cuidar de ti. E isso tu só vive quando, em vez de tu ignorar o Espírito Santo no pior momento da tua vida, tu chama ele para perto e diz assim, não, vem aqui, eu sei que tu está comigo, tu é o meu pai, o pai que faz o melhor para mim. Então, eu sei, eu não entendo isso que eu estou passando agora, mas tu sabe o que é melhor para mim. E ele faz. Então, só o que ele tem para nós nessa noite é isso, a gente começar a sentir ele, em vez de ignorar quando as coisas estão difíceis, porque ele vai se tornar presente cada vez mais. Há exemplo daquilo que Saul fez com Davi, né, de Davi servindo Saul de todo o coração, e Saul resolveu, infelizmente, ir pela raiz de amargura. Eu vi ali uma ministração falando que em 2 Samuel, ali do capítulo 5, do 1 ao 3, fala de quando as autoridades de Israel foram buscar Davi para ungí-lo como rei sobre Israel. E eles falaram para Davi, porque você, quando servia o Saul, a gente já via, né, a tua excelência, tu já nos liderava com toda a dedicação, você também é pastor, porque Israel precisava não só de um guerreiro para lidar com as batalhas, mas ele precisava de alguém que levasse eles para mais próximo de Deus. E Davi também tinha essa unção. Só que quem colocou Davi à frente do exército foi Saul. Foi Saul que colocou Davi no lugar onde lá na frente ele seria resposta para Israel, como um rei, né? Então, ou seja, às vezes você está passando por pessoas à tua volta que você quer evitar porque estão te magoando, mas às vezes é elas que vão ser usadas para te colocar exatamente no lugar que Deus quer te colocar. São elas que vão te levar para o propósito que tu quer tanto viver. Saul teve esse papel primordial, só que a diferença de Davi, às vezes para nós, é que Davi honrou Saul até o final. Davi teve 2 pais omissos. O segundo ainda era opressor, que Saul até quis matá-lo. Mas Davi honrou os seus pais de todo o coração até o fim. E ele viveu a plenitude do propósito de Deus para a vida dele. O terceiro ponto é um pai que honra o filho. Aí Davi já como rei de Israel. Porque agora ele como rei, ele já fala, ele já consulta o Senhor, ele já é uma pessoa madura na fé, né? Lidando aqui agora para o nosso lado ministerial, né? Você já está lá vivendo o propósito. Davi tinha a palavra de ser rei lá na sua juventude, quando Samuel ungiu ele rei na sua casa. Agora ele está vendo a promessa do Senhor se cumprir na vida dele, ele está vivendo o propósito, e o que ele recebe, né? Ele acaba ali, depois de maduro, depois de tá tanto tempo no ministério, ele se viu, talvez, não sei, né, desanimado, ou autossuficiente, ou acomodado, mas ele, num tempo que ele deveria estar batalhando com Israel como rei, ele preferiu ficar em casa, ficar no seu palácio, no seu descanso. E acabou cometendo um pecado muito grave que acumulou outros e ainda prejudicou várias pessoas. Então, até o pastor Gilvan ministrou ali sobre isso. Oi? É ao vivo, né, gente? Então, ali, Davi, no caso, por escolher ficar em casa, em vez de estar batalhando, em vez de estar fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer, quando ele estava dentro do seu processo, do seu propósito, até o pastor Gilvan ministrou sobre isso, sobre a familiarização com a presença de Deus, né? É uma palavra que está lá no YouTube, vale a pena todos vocês verem e reverem.
Então, às vezes a gente chega nesse ponto, né? A gente já está no ministério, a gente meio que se acomoda, a gente vem meio que por um comodismo, bater um cartão, cumprir uma rotina. E não sei o que se passou na cabeça de Davi, eu sei que ele optou por ficar em casa. E ele acabou, nesse período, ficando em casa, cobiçando algo que Deus tinha dado para ele em número muito maior. E nessa cobiça por algo que não era dele, que acontece conosco às vezes, a gente vê às vezes o irmão fluindo no seu ministério e acha uma bênção. Tipo, meu Deus, eu gosto tanto lá no ministério de casados, queria tanto que fosse eu, mais ou menos assim, um exemplo para casa, né? Porque eu gosto de dar os exemplos do que a gente vive, né? Eu acho que convém falar do que vivemos e não do que o vizinho vive, né? Mas como se fosse assim, né? Como se hoje eu quisesse estar lá na frente do casados vivendo o que os dois vivem. Só que eles vivem porque eles pagam o preço porque eles vivem. E porque Deus projetou eles para aquilo ali. O meu calçado não compete ao lugar que eles estão. Então, quando a gente prefere olhar para os outros, desconsiderando, negligenciando tudo aquilo que o Pai já nos deu, a gente acaba falhando e falhando muito feio. E não só trazendo consequências para nós, mas as pessoas à nossa volta. Isso entristece a todos. Só que Davi, ele ainda que errando feio, porque ele cobiçou, ele adulterou, ele manipulou, ele mentiu e ele assassinou. Então foi coisas muito graves que qualquer um aqui deveria pensar, não tem mais chance para mim. Eu não consigo mais sair desse lugar. Se eu tinha um pai, acabou-se, já não tenho mais, porque por muito menos qualquer outro já teria saído do meu lado, teria me abandonado. Davi não agiu como muitas vezes nós fazemos, porque quando a gente erra, a gente tem a tendência de se fechar e dizer, para mim não tem mais jeito. Eu já estou no ministério há tantos anos, eu já vivo tantas coisas em Deus, e olha o que eu fui fazer. Eu não acredito que eu fui lá e magoei a irmã. Eu não acredito que eu pisei na bola com isso. Eu não acredito que eu deixei de fazer aquilo para o Senhor quando era para mim estar lá e eu preferi ficar em casa. Eu não acredito. E a gente se fecha e acredita que essa altura da vida, do campeonato, do auge que a gente está vivendo em Deus, se eu ainda faço dessa forma, é que para mim não tem mais jeito. Nem o Espírito Santo na minha vida. E a gente se afasta, a gente dá as costas para o Pai. E Davi, mais uma vez, é um exemplo para a nossa vida, porque ele, ainda que errando todas as situações que ele fez, ele olhou para o Pai, se arrependeu, se humilhou e recuperou aquele relacionamento com o Pai, a ponto de ser chamado um homem segundo o seu coração. O Pai, ele nos honra quando a gente permanece no propósito. Quando ainda que a gente falhe, porque a gente é falho, por isso que eu fiz questão da Sara cantar esse louvor, não só por ter essa sensação dentro de nós, mas porque a música começa dizendo, eu sou ser humano, eu sou falho, nós estamos em processo de aperfeiçoamento até o fim, não importa as dificuldades que você está tendo, teu tipo de comportamento, desânimo que vem para todo mundo. Não tem, se você é ser humano, você não é autossuficiente, ele vem para todos nós, não importa o posicionamento. A diferença é nós temos um coração como Davi, Pai, eu errei, Pai, eu pisei na bola, eu não só fiz algo errado para mim, mas eu machuquei a minha irmã, esse casal, o meu ministério, as pessoas que caminham comigo. Eu não quero mais isso para mim, Pai. Eu quero voltar para Ti. Me perdoa, vamos começar de novo. Ele sabia que aquela sensação que ele tinha sobre um pai, sobre ele, fazendo o melhor para ele, era real. E ele se humilhou aos pés do Pai. E o Pai o trouxe para perto. E eu creio que a maior honra que Davi viveu não foi apenas ser rei, mas foi ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Já pensou você ser considerado um homem segundo o coração de Deus? Depois de ter feito tantas coisas, mas o que faz a diferença é a gente se humilhar, é a gente se render, a gente saber, cara, não, eu sou pó mesmo, não adianta, eu passei por tanta coisa, eu vivi tanta coisa, mas eu continuo errando, eu continuo falhando. Eu preciso aprender, eu preciso mais de Deus, eu preciso dos irmãos que me ajudam, que me trazem para perto, que me trazem para o centro. Eu não consigo fazer nada sozinho.
Davi perseverou se humilhando, né, diante dos seus erros. Ele se fortaleceu quando desanimou. Ele se rendeu quando se achou independente. E Davi sempre soube que havia um pai sobre ele, né? Eu sei que às vezes é difícil a gente sentir o pai, né? Em meio a algumas dificuldades que a gente passa, né? Como eu já falei. Mas a gente sabe também que o professor, quando o aluno está em prova, ele fica em silêncio. Por isso que quando ele me deu esse tema, que a gente sentiu o pai, a gente torna ele presente, eu até pensei em mudar, que quando a gente reconhece o pai, ele se faz presente. Porque às vezes você não vai sentir Deus mesmo. Às vezes você vai estar tão envolvido na tua dor, tão envolvido na tua mágoa, tão envolvido na tua dificuldade, que você não vai sentir nada. Você vai parecer totalmente sozinho mesmo. Ainda que você está aqui no meio dessa família ministerial que é amada, que é reconhecida pelo acolhimento, pelo carinho. Na sua casa, na sua família, ainda que você tenha alguém, ou como eu não tinha, mas eu reconheci o Espírito Santo sobre a minha vida, mas nem sempre o sentia. Só que a decisão de sentir, de saber, não, pai, eu sei que tu está aqui, ainda que eu não te sinta, vai fazer você ver as coisas de uma perspectiva diferente. Sem aquela visão da mágoa, sem aquela visão da dor, sem aquela visão do sofrimento, mas com uma visão de que eu não entendo, eu não conheço, eu não sei o que vai ser de mim e da minha família e da minha vida, mas eu sei que o meu pai ainda escolhe o que é melhor para mim. E se eu coloquei a minha vida nas mãos dele, ele ainda tem o melhor para mim. Mas eu pisei feio na bola, não importa. Pai, me perdoa, pai. Pela 1000ª vez, eu estou aqui, me perdoa. Continua fazendo o que é melhor para mim. Porque ele faz. Se você não teve filho ainda, você um dia vai ter. E se você já tem, você sabe que o teu filho pode tropeçar 500 vezes na tua frente. Tu pode ajudar ele 500.000 vezes. Você vai continuar querendo trazer ele para perto. Sempre que ele vir te procurar, precisando de você em amor, você vai auxiliar, você vai estar ali, você vai ajudar. Então, Deus é muito mais perfeito do que nós. E Davi, inclusive, escreveu, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Em Salmo 34:19. Quantas aflições Davi passou? Foi órfão de pais vivos, foi perseguido pelos irmãos, envergonhado, ridicularizado, como os irmãos dele fizeram com ele, zombaram dele, quando ele foi lá perguntar o que era aquele gigante tirando sarro de Israel, né? E depois com Saul, pessoa que ele serviu com todo o amor e dedicação, perseguindo ele a ponto de matá-lo. Depois como rei, ele mesmo provocando as suas próprias dores e erros, a ponto de ver o seu filho, né, do fruto do adultério também falecer, né? Então provocando a dor em Batseba da perda de um filho. Ou seja, ele provou muitas e muitas aflições, mas ele disse que o Senhor de todas, ele nos livra. Então nós temos um pai que está presente, sim, a gente sentindo ou não, ele vai continuar presente. Sempre tem essa escolha em mente, diante de uma dificuldade, diante de uma tribulação, diante de algo que você está impotente e não pode resolver. Eu não entendo. Mas eu entreguei minha vida para um pai que sabe o que está fazendo. Porque em todas as fases da sua vida até aqui, das que você ainda vai viver, você pode errar, você pode falhar, as pessoas podem falhar com você. Mas o Senhor de todas te livra e todas elas são como uma plataforma de impulso para o propósito que o Pai tem na sua vida, amém? Vamos ficar de pé? Eu sei que diante das fases que a gente vive, né? Cada um, eu creio aqui, que deve ter se lembrado de algo, de alguma situação, de alguma história, de alguma dessas fases que você também chegou a passar, né? Mas o Pai permanece fazendo o que é melhor para nós. E eu sei que muitos de nós associam nossos pais naturais. Imagina se Davi associasse Jessé e Saul a Deus. Ele não teria essa confiança toda em Deus até o final da sua vida. Porque não tinha como associar Deus a um pai como Jessé, que esqueceu dele, que não se importava com ele, ou como Saul, que além de esquecer dele, ainda o perseguiu.
mas a gente é chamado a entender que Deus é um Pai perfeito, é um Pai em amor, é um Pai totalmente diferente do nosso Pai natural. E hoje, em nome de Jesus, Ele deseja, sim, desassociar essa imagem do nosso Pai natural, para a gente projetar apenas a imagem do nosso Deus e Pai. Amém? Apaga para mim, amor. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos comigo e pensassem no modelo de um pai que você sempre sonhou ter ou já teve. E caso tu não tenha um modelo assim daquele paizão que te esperava na porta de braços abertos, que você sempre sonhou assim que te pegasse no colo, eu te empresto um modelo de pai bem top, que é o seu João, o meu sogro. Todo mundo aqui conhece, sabe que ele é um baita paizão. Visualiza ele aí. Se permita por um instante ser um filho amado, em quem esse pai que você está visualizando agora tem prazer, alegria e amor. Porque ele é o pai que nos ama. Então se concentra, fecha os teus olhos, visualiza esse paizão, bota a mão no teu coração agora. Em nome de Jesus, leva a sério, porque foi isso algo do Pai para ti, amém? Para todos nós aqui. Pai, você está aí? Repete comigo, tá? Pai, você está aí? Pai, me perdoa por ter duvidado até aqui da sua companhia ao meu lado, ou em alguns momentos. Me perdoa, Paizinho. Pai, a partir de hoje, me ajuda a reconhecer você em todo o meu caminho, em tudo que eu passar e nas coisas que eu fizer. Obrigado, Paizão, por não desistir de mim, por permanecer aqui, me levar com você pela mão até o fim. Tá bem difícil agora, Pai. Seria uma boa hora para você me dar aquele colinho. Pode ser. Não me deixa mais sair desse lugar. Pai, eu não quero mais viver sem você. Eu creio que você é real em mim. Pai, eu te amo. Amém. Nesse louvor, a gente vai tocar. Eu quero também que vocês foquem na letra. Que, se possível, vocês declarem com todo o seu coração. Amém? Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber que eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz.
mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. E eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Só faltava eu perceber. É isso que o Pai tem para nós nessa noite. A gente saber que Ele estava conosco todo o tempo. Só faltava a gente perceber. Se você precisa de um abraço do Pai, daquele que você nunca teve, daquele que você nunca se permitiu ter, peço que você venha para frente, que homem vai abraçar homem, mulher vai abraçar mulher. Mas você pode vir para frente e receber um abraço, se você quiser, é claro. Porque hoje o Pai se faz presente na sua vida, para que você reconheça Ele até o final e sempre opte por olhar para Ele e não para sua solidão, ou para sua dor, ou para sua mágoa, amém? Pode vir para frente quem quiser.